Central HQs, mais um vídeo para vocês, inclusive um vídeo iniciando com choro de criança. Consegue ouvir? Não, mas ele tem mãe também, então não tem problema, vamos gravar o vídeo aqui com vocês. Galerinha, um vídeo de top 10, o top 10 dos personagens mais inteligentes do universo Marvel, isso daí, galera. É um vídeo um pouco complicado, cara, olha, deu um trabalhinho esse vídeo para fazer, para elaborar essa lista. Primeiro porque é difícil você estabelecer o que é inteligência, porque eu vejo a inteligência, na verdade, como dividida em diversos ramos ou diversas áreas, como a inteligência lógica, a inteligência matemática, a inteligência científica, a inteligência criativa, a inteligência investigativa, a inteligência dos cientistas mesmo, a inteligência tecnológica, a inteligência sentimental, a inteligência de liderança. Então eu acho que é um aspecto bem amplo. Eu vou tentar pegar como fosse uma espécie de caldeirão, jogar tudo isso daí e estabelecer que personagens entram nessa lista ou não. É uma lista um pouco complicada de se fazer. Primeiro, galera, eu vou começar com as menções honrosas. São os personagens que poderiam entrar nessa lista, mas acabaram não entrando. O primeiro personagem que eu vou me referir é o Peter Parker, o Homem-Aranha. Ele que é um químico, um cara de alto nível de inteligência, elaborou ali as teias, o rastreador, e é um cara realmente bem inteligente, principalmente em combate, um cara bem criativo na hora das lutas, ele consegue se virar contra personagens até mais poderosos. O outro é o vilão, Dr. Octopus, vilão do Homem-Aranha, ele que também é um grande cientista especializado em radiação, criou aqueles tentáculos, todo aquele aparato que ele usa. O outro personagem é o Professor Xavier. O Professor Xavier é super inteligente, ele que elaborou e criou o cérebro, aquele dispositivo que capta mutantes ao redor do mundo. Além de que outros artefatos e tecnologias foram criadas pelo Professor Xavier. E por fim, ela que não entrou por muito, mas muito pouco, e provavelmente, dependendo daqui a alguns anos como o universo Marvel vai se desenvolver, ela já poderia estar nessa lista e ela tem o potencial, inclusive, para ficar em primeiro lugar, exatamente, para ficar em primeiro lugar, superando até mesmo o pai dela, a Valeria Richards. Essa criança fenomenal, genial, inclusive algumas vezes até um baile no próprio Reed Richards. Ela realmente é top e provavelmente ela vai figurar em breve no top 10 aí dos mais inteligentes do universo Marvel. Vamos começar então pela 10ª posição, coloquei dois personagens. O primeiro é o MODOK. Ele que era um dos soldados da IMA, e ele foi recrutado à força para ele passar por alguns experimentos. E era um experimento para criar o cientista supremo, o líder da IMA. E ele sofreu esses experimentos e ficou nesse formato meio doidão, aí, com aquele cabeção e tal, só que é super, hiper, mega inteligente. Em tradução, seria, passando para o português, organismo mental desenvolvido apenas para matar. Esse processo mutagênico que ele sofreu garante para ele inteligência super-humana, incluindo uma memória de computador, fazendo com que ele consiga até prever resultados. Ele vai eliminando as possibilidades de acordo com os fatos até chegar basicamente quase no resultado certeiro. O MODOK, ele é o vilão do Homem de Ferro e do Incrível Hulk. Basicamente são esses dois personagens que ele enfrenta comumente nas histórias deles. Apesar de também ter uma relação com o Capitão América. Dividindo essa 10ª posição, a gente tem o Pensador Louco. Ele que é um dos adversários do Quarteto Fantástico e um rival do Reed Richards, ele é um gênio mecânico. Ele tem uma memória fotográfica, então ele consegue guardar 99,99% de tudo que ele ouve, vê e lê também. O cérebro do Pensador Louco, ele também é basicamente um computador orgânico, basicamente muito semelhante ao MODOK, mas ele não é um gênio criativo. Ele é mais ou menos um gênio reprodutivo. O que quer dizer isso? Que ele reproduz tecnologias. Então se ele vê alguma coisa criada pelo Reed Richards, ele vai conseguir reproduzir ela, mas ele não consegue criar algo novo. Então ele é um pouco mais limitado nesse ponto, por isso que ele está na 10ª posição, e além disso ele é especializado em robótica, tendo criado o Android Andy, esse da foto aqui. Beleza? Passando para a 9ª posição, novamente dois personagens,
O primeiro é o Forge. O Forge que é um mutante descendente de índios, e ele tem a capacidade de tecnamentalmente projetar e construir qualquer tipo de aparelho ou equipamento. Principalmente naquelas horas de apuro, ele consegue fazer isso muito rapidamente. Às vezes não são tecnologias nível Reed Richards, mas são tecnologias muito interessantes para aquele momento que ele precisa. Então ele cria tudo muito rápido. Dentre as invenções do Forge está um neutralizador de poderes mutantes. Inclusive ele foi usado esse aparelho na Tempestade, deixando ela sem poderes. Em nono lugar ainda, dividindo essa posição com o Forge, a gente tem o Mago, novamente um vilão do Quarteto Fantástico e também que adora disputar em termos de inteligência com o Reed Richards. Ele que é um gênio científico, doutor em várias áreas da ciência, principalmente na parte de física e partículas subatômicas aplicadas. Ele construiu uma série de dispositivos, inclusive aquela armadura que ele usa para as atividades criminosas, os discos antigravitacionais, as luvas de energia. Então ele é realmente muito inteligente. Em oitavo lugar, a gente tem mais novamente dois personagens. Basicamente, vai ter tudo dois personagens aí dividindo as posições, porque é realmente uma lista de vários gênios científicos. Em oitavo lugar, Amadeus Cho, ele que foi o sidekick do Incrível Hulk, ajudou ele em Hulk contra o Mundo, tentando provar que o Hulk não era um vilão. Ele chegou a dar um baile, cara, no Reed Richards, para vocês terem uma ideia da capacidade desse cara. Ele tem uma capacidade natural para identificar as variáveis e possibilidades quânticas em qualquer situação. Nas imagens vocês estão vendo que ele faz cálculos matemáticos, assim, ele precisa arremessar. Eu lembro que tem uma história no Planeta Hulk que está vindo um míssil e ele joga um objeto assim que seria impossível destruir aquele míssil, mas ele fez um cálculo tão preciso que aquele objeto atingiu exatamente num ponto falho ali, explodindo o míssil e salvando a galera. Ele é descrito pelo Reed Richards como a sétima pessoa mais inteligente da Terra. Mas quando o Hank Pym voltou daquela invasão Skrull, que ele foi substituído e tal, quando o Hank Pym voltou, ele falou, não, você não é o sétimo, você é o oitavo, eu voltei, então você fica quietinho aí. Diversos deuses, que ele passou também a ser sidekick do Hércules, afirmaram que ele é mais inteligente que vários imortais. Então ele realmente tem uma inteligência prodiosa. É um cara fenomenal. Ele com o iPod, ele quase derrubou um porta-aviões da SHIELD, cara. Com o iPod. Então o cara é foda. Dividindo essa oitava posição com ele, a gente tem o Pantera Negra, o T'Challa, o rei de Wakanda. Ele que é um caçador, um rastreador, um estrategista, um político, um inventor e um cientista especializado. Ele tem PhD em Física pela Universidade de Oxford. Ele é um gênio em Física e Tecnologia Avançada. É um inventor brilhante. Várias tecnologias de Wakanda, que é um país fictício do universo Marvel, foram criadas por ele. E para você ter uma ideia da capacidade e do poder de criação dele, Wakanda no universo Marvel nunca tinha sido invadida. Se não me engano, foi uma vez invadida, salvo engano, me corrijam, não vou lembrar o certo, mas de toda a história de Wakanda, ela nunca tinha sido invadida. Salvo engano, ela foi invadida uma vez agora, esses tempos atrás. É o único país do mundo que nunca foi invadido por nenhum outro. Ele também combina ciência com alquimia, e ele criou basicamente um novo ramo científico, um novo campo científico chamado física sombria, que é uma disciplina bem perigosa que lhe permite acompanhar vibranium num nível quântico. Então realmente o cara é meio fenomenal. Em sétimo lugar, a gente tem dois personagens, dois vilões. Um é o Apocalipse, o vilão dos X-Men, En-Sabah-Nur, um dos mutantes mais antigos que existe, mas não é o mais antigo é a Selene. Ele nasceu no Egito há 5.000 anos, e desde aquela época ele já se mostrava extraordinariamente inteligente. Um gênio científico com conhecimento em várias áreas da ciência e da tecnologia, incluindo a física, engenharia genética e biologia. Além disso, ele também é capaz de dominar a tecnologia celestial. Para quem não sabe, os celestiais são seres cósmicos, são seres acima do patamar humano. Então, para você conseguir dominar a tecnologia celestial é bem difícil, você tem que ter uma inteligência fora do comum. E ele conseguiu dominar com facilidade essa tecnologia dos celestiais, inclusive ele usa essas tecnologias dos celestiais para criar os arautos do Apocalipse, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, e ele faz com base nessas criações dos celestiais. Ainda em sétimo lugar, a gente coloca
Thanos, o grande vilão, inicialmente vilão do Homem de Ferro, depois um vilão dos Vingadores e depois um vilão do universo Marvel como um todo, inclusive do universo, não só da Terra. Ele é um gênio estratégico e tecnológico. Ele criou vários aparelhos científicos, incluindo aquela poltrona cósmica que ele usa, que também é cósmico e mística. Para vocês terem uma ideia do nível de inteligência dele, ele criou vários clones. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do vídeo do crossover com o Darkseid, mas eu vou dar vários exemplos disso, da inteligência dele. Ele criou vários clones dele em versões baseadas nos super-heróis, baseados no Homem de Ferro, no Doutor Estranho, cara, envolvendo até energia mística. E pior, cara, no Galactus. Ele criou um Thanos gigante, cara, baseado no Galactus. Ele clonou, cara, pegou como parte do Thanos com o Galactus, cara. É muito foda, o cara é muito inteligente. E sem falar que ele reuniu todas as joias do infinito, ele derrotou todos os anciões do universo, que são seres poderosíssimos de extrema inteligência, inclusive aqueles que ele não conseguia derrotar fisicamente, ele enganava os caras. Então o Thanos, ele tá aí pelo conjunto da obra, por ser um grande estrategista e um gênio científico. Em sétimo lugar, Thanos. Em sexto lugar, a gente tem o Fera, o Hank McCoy. Ele que é um dos X-Men, um dos fundadores dos X-Men, é um bioquímico de renome mundial. Ele tem doutorado em biofísica e genética. Inclusive ele é o homem que curou o vírus Legado, aquele vírus que estava afetando e destruindo a raça mutante. Além disso, ele também atua no campo médico. Ele não é formado em medicina, mas ele que auxilia os X-Men quando eles estão feridos, estão doentes e tudo mais. Eu anotei aqui, porque além de tudo isso, o McCoy ele é versado em diversas áreas, incluindo idiomas. Ele é fluente em inglês, alemão, francês, latim, espanhol, japonês, árabe, russo, bem como na linguagem ficcional que é a lativéria, lativerianos, vamos dizer assim. Além disso, ele também tem um grande conhecimento de literatura, filosofia, psicologia, sociologia, história, arte, história da arte, antropologia, linguística e música, ciência política e economia. Além disso, vocês devem reparar nas histórias dele que ele sempre tem uma propensão para fazer citações literárias, demonstrando que ele é uma pessoa muito culta. O vasto conhecimento que ele possui, em geral, é maior em física teórica, mecânica quântica, equações diferenciais, nanotecnologia, anatomia, biomedicina, química analítica, engenharia elétrica, engenharia mecânica, e também parte de genética. Eu falei genética, acho que eu não falei genética. Ele também domina muito o campo da genética mutante. Então, vocês estão vendo que o cara mais do que merece a sexta posição. Em sexto lugar, também dividindo essa posição com ele, a gente tem o Senhor Sinistro, o vilão dos mutantes. Ele que foi um médico muito brilhante na época da Inglaterra vitoriana, ele já era um cara à frente do seu tempo, ele buscava a cura para uma doença da que a mulher dele estava sofrendo, e ele acabou se próprio usando como cobaia. Ele passou a fazer os testes nele mesmo e acabou adquirindo alguns poderes, ele tem um poder molecular do próprio corpo, de controle molecular do próprio corpo. E ele é tão inteligente que nessa época aí os mutantes eram exceções. Ele já previa um grande número de mutantes, como existe hoje no universo Marvel, por conta dessa inteligência dele de raciocínio, de elaboração e pelos testes que ele fazia na criação de novos seres biomodificados. Ele é um gênio com experiência em vários campos da ciência, principalmente genética. Além disso, ele também tem conhecimento de biologia humana e biologia alienígena, clonagem, todos os níveis de física, engenharia, incluindo mecânica, genética, engenharia elétrica e muito mais. Ele tem PhD em diversas áreas da ciência, principalmente em biologia e genética. E ele era um membro da Sociedade Real Britânica. Vamos, galerinha, para o quinto lugar. A gente tem o líder, o vilão do Incrível Hulk, aquele carinha de cabeça grande, todo esverdeado. Ele é muito, mas muito inteligente. Ele é considerado que ele tem a memória perfeita. Você lembra do Pensador Louco 99,99? Não, ele tem 100%, a memória dele é perfeita. Ele é tão inteligente que ele é capaz, de observando os fatos que estão ocorrendo, de prever os resultados prováveis de cenários táticos e estratégicos. E isso é tão avançado nele que a gente pode dizer que ele faz fronteira com a clarividência. É como ele prevê-se o futuro, de tão inteligente que ele consegue eliminar todos os fatos, fazer uma previsão tão certeira que praticamente tudo o que ele prevê
não é uma previsão com base em misticismo ou mãe de Ná, é com base na lógica. Praticamente tudo que ele prevê se concretiza. Ele possui um vasto conhecimento mesmo na parte de genética, de física, robótica. Quem acompanha as histórias do Hulk sabe o tanto de tranqueira tecnológica que ele já criou. Ele também faz muitas armas bem sofisticadas, veículos, computadores, androides e humanoides sintéticos. Esses humanoides que são super poderosos e seres que se mesclam, que se dividem, realmente é um nível absurdo a inteligência dele. Além disso, ele também é adepto da engenharia genética e tem um grande conhecimento de manipulação de radiação. Dividindo essa quinta posição, a gente tem o Hank Pym, o que é o inventor das partículas Pym, um produto que basicamente altera o tamanho dos seres vivos, faz com que ele fique em tamanho diminuto, também como um tamanho gigantesco. Ele também, para quem não sabe, é o criador do robô Ultron. Eu sei que no filme dos Vingadores, o 2, vai ser que vai ficar como o Tony Stark que criou o Ultron, mas nos quadrinhos quem criou o Ultron foi a mente geniosa do nosso Hank Pym. Geniosa nos dois sentidos, tá? Ele é um dos bioquímicos mais famosos do mundo e possui uma considerável experiência em vários campos científicos, como física subatômica, robótica, cibernética, programação, medicina de emergência, óptica e entomologia. Só por ele ter criado o Ultron, que é um dos vilões mais poderosos do universo Marvel, eu acho que ele merece estar em quinto lugar. Dividindo nessa posição com o líder. Em quarto lugar, a gente tem ele, Robert Bruce Banner, o incrível Hulk. No início, a gente sempre se falava que o Bruce Banner era muito inteligente, mas como a história sempre é focada no Hulk, a gente meio que esquecia isso. E ele é uma das maiores mentes do universo Marvel. Quando tem algum problema envolvendo radiação, é sempre ele, o expert, o cara que domina essa área. Inclusive o Reed Richards já cansou de falar, tá com problema de radiação? Melhor vamos chamar o Bruce Banner, que ele domina melhor essa área do que eu. Ele é considerado uma das maiores mentes científicas do planeta. Inclusive a mente dele, já foi dito nas histórias, que ela é tão brilhante que ela não pode ser medida em qualquer teste de inteligência conhecido. Vocês estão vendo o nível do cara, né? Ele possui experiência em biologia, química, engenharia, fisiologia e física nuclear. E ele arrisca algumas coisas até no campo da medicina. Ele criou uma tecnologia, para quem acompanha as histórias do Hulk sabe disso, chamada Banner Tech. E essa tecnologia ela rivaliza com as tecnologias do Tony Stark e do Dr. Doom, né, do Victor Von Doom, que é o Dr. Destino. Para vocês terem uma ideia do nível que ele tem. E isso em pouco tempo. Essa tecnologia que ele criou, para você ter uma ideia da capacidade dela, cria campos de força capazes de resistir a golpes do Incrível Hulk mesmo, né? Do caso até do filho do Incrível Hulk, o Scar, que tentou atingir ele, liga aquele campo de força, e ele também tem teletransportador. O cara é um fenômeno como cientista. E ele é o maior especialista em radiação da Marvel. Ele fica com o quarto lugar. Para quem leu também uma fase do Incrível Hulk que ele enfrentou o grupo chamado Inteligência, reunião de diversos mentes vilanescas, inteligentíssimas do universo Marvel, vai entender o porquê que ele está em quarto lugar. Para vocês terem uma ideia, ele superou o Dr. Destino. Em terceiro lugar, Tony Stark, o Homem de Ferro. Sim, o Tony Stark é um dos maiores gênios científicos do universo Marvel, tem uma experiência enorme nos campos da matemática, física, química e ciência da computação. Ele é um gênio inventivo, né? Uma experiência muito grande também na parte de engenharia elétrica e mecânica. Inclusive na parte de engenharia mecânica é a maior do universo Marvel, na criação de armaduras. Ele graduou-se com grau avançado com apenas 17 anos em engenharia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Ele é muito respeitado também nos mundos dos negócios. Ele já faliu, mas não por erros dele, às vezes pessoal que roubou dinheiro dele, se filtraram nas indústrias Stark e acabaram fazendo ele falir, e ele do nada conseguiu remontar todo esse império que ele tem, império financeiro. Ele vende armamentos para os Estados Unidos, é um dos maiores produtores, é o maior produtor de armas do universo Marvel, e isso muito devido a essa mente inventiva do Homem de Ferro, um dos maiores criadores do universo Marvel. Em segundo lugar, ele, o Dr. Destino, ele que é um polímata,
procure no dicionário. E um gênio científico. Eu falei que o Bruce Banner venceu ele, porque o Bruce Banner não está na frente? Porque o Dr. Destino, num contexto geral, deu o troco já também, já deu o troco no Bruce Banner, e no contexto geral ele é muito mais explorado do que na parte de inteligência do que o Bruce Banner. A inteligência dele rivaliza com o Reed Richards. Ele inclusive curou o Ben Green, que é, para quem não sabe, é o Coisa, algo que o Reed Richards não foi capaz de fazer. Então, para você ver como em alguns campos ele consegue superar até mesmo o Reed Richards. E o Reed Richards também já conseguiu fazer o contrário, que foi salvar a Kitty Pryde de uma forma de desintegramento que ela estava sofrendo. Ele também tem os seus talentos científicos no sentido de roubar poderes, cara. Quem leu, por exemplo, Guerra Secreta sabe que ele roubou os poderes do Beyonder, cara, que é uma entidade, na época, basicamente uma entidade divina do universo Marvel, seria basicamente um deus cristão. Ele conseguiu roubar os poderes dele. Além disso, ele já roubou os poderes da nave do Galactus, já roubou os poderes do surfista prateado. O cara é foda. O que mais aqui, galera, que eu notei dele? Ele também consegue exercer controle de diversas máquinas. Inclusive ele tem aqueles Destino Bots, que são personagens são robôs que ele cria, que inclusive são tão perfeitos que eles próprios acham que são o próprio Dr. Destino. É uma coisa assim meio, eu sou o Dr. Destino, não, cara, você é um robô, ele tá destruído lá, eu sou o Dr. Destino, muito louco. Além disso, ele criou uma máquina do tempo, salvo engano, basicamente dentro de um contexto geral, não pegando exceções assim, é basicamente a única máquina do tempo do universo Marvel. Foi o Dr. Destino que criou. Ela é super cogitada para ser roubada e tudo mais, é a máquina do tempo do Dr. Destino. Em primeiro lugar, nenhuma surpresa. Acontece, galera, que esse guardei pro melhor. Tem dois personagens em primeiro lugar. Sim, vocês vão ficar curiosos, cara. Eu vou primeiro falar do óbvio, né? O Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, que é um teórico visionário, um cara de uma mente simplesmente muito à frente do seu tempo. Ele fez avanços em vários campos da ciência, como viagens espaciais, viagens no tempo mesmo, viagem extradimensional, bioquímica, robótica, computadores, polímeros sintéticos, comunicações, mutações, transporte, holografia, geração de energia, tanto parte espectral de análises e muito, muito mais. Ele tem doutorados em matemática, física e engenharia. E as patentes que ele cria são tão valiosas, mas tão valiosas, que ele não precisa se preocupar com dinheiro. Ele simplesmente, de um dia para a noite, ele consegue criar um dispositivo que deixa ele milionário. E é tudo patenteado. Além disso, para vocês terem uma ideia do nível de inteligência dele, ele tem uma dimensão de bolso. Um dispositivo que simplesmente guarda uma dimensão inteira. Você tem ideia do que é isso, cara? O cara é muito foda, ele é realmente o top dentro do universo Marvel, indiscutível em relação aos outros personagens, mas eis que surge ele. Esse personagem que talvez alguns iniciantes do mundo dos quadrinhos não conheçam. É o Alto Evolucionário. É o Herbert Windham. Ele que é um geneticista. Construiu um acelerador genético em 1930. Esse acelerador teve a capacidade de evoluir qualquer coisa que fosse colocado dentro dela. Então se ele colocasse uma mosca ali dentro, essa mosca ia evoluir, cara, e se tornar um ser vivo senciente, sabe, com inteligência. Colocasse um macaco, esse macaco se transformaria numa pessoa, literalmente, assim, claro, com o aspecto físico do macaco, mas com uma inteligência humana e até com a postura humana, até de se locomover e de falar. Ele é conhecido como o maior geneticista do universo Marvel, sem dúvida nenhuma. Ele consegue desenvolver seres vivos, manipular matéria, energia, ele cria matéria. Vocês têm ideia que isso é quase um poder divino. Ele cria matéria, ele projeta energia, ele possui telepatia, telecinese e viaja por dimensões. E ele é humano, ele criou tudo isso, cara. Ele inventou uma armadura e foi criando tecnologias que lhe propiciam criar matéria, desenvolver seres vivos. Só que a personalidade dele, ela varia um pouco. É meio que um cientista louco, como um protetor de quem precisa dele, ele que meio que acolhe alguns personagens. Ele criou o Adam Warlock. Sim, é uma criação do Alto Evolucionário. Eu posso estar enganado, mas é uma criação dele. Cara, dá uma pesquisada aí, mas salvo engano é uma criação do Alto Evolucionário, o Adam Warlock.
E galerinha, para vocês entenderem do que eu tô falando, aqui, ele é considerado o único humano cuja inteligência e conhecimento foi listado como igual a certas entidades cósmicas. Nem o Reed Richards foi listado como tal. Eu sei que o pessoal vai falar, porra, então por que você não colocou ele em primeiro, não colocou o Reed Richards em segundo? Porque quer ou não, cara, o Reed Richards é mais explorado, mas quem leu as histórias em que teve participação do Auto-Evolucionário sabe da capacidade absurda de inteligência desse personagem. Como eu falei, ele tem poderes praticamente divinos, como capacidade de evoluir, desenvolver formas de vida, manipulação de matéria em nível subatômico, e fazer criações do nada, ok? Com átomos ali, faz criações com base na tecnologia, manipulação de energia e projeção, consciência cósmica, precognição, telepatia, telecinese, viagens extradimensionais. Vocês lembram da partícula PIM também, galera? Ele também é capaz de fazer mudanças de tamanho, desde tamanhos diminutos ou até subatômicos a tamanhos gigantescos. Cara, ele realmente é muito foda. E para vocês terem uma ideia dessa fodice também dele, ele criou um Galactus na Contra-Terra. Sim, tem uma outra Terra do lado da Terra que é posicionada, só que do outro lado do Sol. Tem uma história bem bacana dessa Contra-Terra, que ele passou a liderar e criar seres vivos nessa Contra-Terra, e ele foi capaz de criar um Galactus, cara. Cara. Não foi mais de clonagem, não. Ele não clonou. Ele criou. Cara, realmente muito top. Então fica a discussão, inclusive, fica a discussão para vocês aí, será que o Reed Richards é realmente o cara mais inteligente ou o Auto-Evolucionário é superior a ele, conforme vocês estão vendo aí na imagem? Galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Solta a lista de vocês aí, galera, do top 10 dos personagens mais inteligentes que vocês conhecem, a lista que vocês fariam do top 10. Em breve eu espero fazer o da DC Comics, também requer muita pesquisa, se atrasar um pouco, demorar um pouco, vai sair o da DC também, os top 10 dos personagens mais inteligentes da DC, mas talvez demore um pouquinho, então não fiquem preocupados que vai sair, mas sejam pacientes porque demora, cara, é uma coisinha um pouco complicada de se fazer. Um abraço para todo mundo, galerinha, curta o vídeo e compartilhe, até mais.